Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus nos chama, venham, venham. Então devemos ir até Ele. E quando vamos até Ele, Ele não nos chama para nos manter no nosso estado anterior. E completa também na sua palavra, lá em João capítulo 8, versículo 11, que diz: vá e não peques mais. Venha a mim, me conheça, saiba mais sobre mim. Derramarei o meu espírito sobre você. Você agora é família de Deus. Vá, eu estarei com você até o fim, até a consumação dos séculos. Então vá, pode ir, mas não peque mais. Não continue alimentando aquele vício que você alimentava. Não continue usando a sua vida como um instrumento para declarar um outro reino que não é o reino de Deus. Isso significa que o nosso encontro com Jesus não nos dá a premissa, não nos dá a oportunidade de continuar da mesma forma que estamos. O nascer de novo, o nascer com Cristo, se tornar família de Deus, exige de nós uma maturidade, exige de nós passos firmes, passos diferentes aos quais a gente já trilhou a vida inteira longe de Deus. Vá ser o crente de domingo e seja o crente todos os dias. Não me abandone durante a sua semana. Eu não estou aqui disponível para você apenas no domingo, sentado no banco da igreja. Muitas vezes nós falamos de Jesus com a nossa boca, mas o negamos com a nossa vida. Mateus 15:18, que diz: meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o que seria esse coração longe? É ter um encontro com Jesus, se dizer ter um encontro com Jesus e sair o mesmo depois desse encontro. É claro que existe uma construção de uma maturidade, de um comprometimento, existe um caminho de obediência a ser trilhado, mas um caminho se anda, a gente não fica parado no meio do caminho, a gente não chega em lugar nenhum. Então existe um processo. Eu aceitei Jesus e vou ser transformado da noite para o dia, eu vou virar a melhor pessoa do mundo, a pessoa que não pega, que não é isso que vai acontecer. Mas de glória em glória, dia a dia, passo a passo. E o que mais me assusta em tudo isso é que muitas vezes realmente a pessoa está muito disposta a seguir a Cristo, a querer uma mudança, mas não tem o suporte. Aceitei Jesus, eu estou na igreja, aceitei Jesus, e não conta com aquele suporte de ter pessoas que auxiliam na caminhada. Infelizmente tem muitas igrejas hoje que acabam abraçando o pecado para não perder números. Elas sabem, os líderes, os pastores sabem que aquela pessoa conserva os velhos hábitos, mantém os velhos hábitos, mantém alimentando diariamente a sua carnalidade, mas deixa ali quietinho, não mexa não, porque aquela pessoa oferta muito bem, dizima muito bem, então a gente não pode perder esse membro, né? A gente não pode confrontar, a gente não pode contrariar, a gente pode ir contra os princípios e valores da palavra de Deus para manter aquela pessoa aqui dentro, manter ela confortável. Na tentativa de preservar a plateia, ela acaba perdendo vidas que estão sendo enganadas por um evangelho comercial, onde o valor do dízimo pesa mais do que o valor moral. Há para nós uma palavra, mas há também uma palavra para os líderes. Lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 1, diz que ai daqueles que dispersam as minhas ovelhas. Ai daqueles que, trazendo para a tradução Nova Linguagem Angélica, ai daqueles que recebem as minhas ovelhas, mas não cuida delas, não dá um suporte a elas, não as alimentam da forma correta. Um evangelho que não confronta e apenas conforta não é o evangelho verdadeiro, né? Não é o evangelho genuíno. E aqui eu não estou jogando a culpa apenas talvez para pastores que não acompanham, que não acolhem, que não instruem da forma correta as suas ovelhas. Aqui eu também falo de pessoas que sabem o que precisa fazer e não fazem. Sabem a forma como precisam proceder, mas não fazem. Preferem acolher com amor o seu pecado e permanecer naquilo que desagrada ao Senhor. Imagine eu aqui falando de Deus para você e amanhã eu posto um vídeo onde as minhas práticas não apresentam Jesus,
onde há uma incoerência sobre aquilo que eu prego aqui em um dia na semana e o que eu vivo no resto dos dias. Eu aceitei a Cristo, eu decidi seguir Jesus, eu não fui forçada a seguir Jesus, foi uma decisão minha. E dentro da decisão estão outras decisões, de não alimentar a nossa carnalidade, não ter prazer naquilo que Deus não tem prazer. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que o Senhor fala, que Deus fala ali na Bíblia, aquela verdade, ela é ou deveria ser ativa nas nossas vidas, diariamente. Eu conheci Jesus ontem, eu ainda não consigo. Tudo bem, cole em alguém para te ajudar nessa caminhada, mas não permaneça do jeito que está, porque existe uma vida nova, uma vida longe de vícios, uma vida que a gente não precisa ficar olhando para a vida do outro para fazer igual a nossa, para a gente ser feliz com a verdade do outro, com a realidade do outro. Lucas 9,23 diz que se alguém quiser vir a mim, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É só dizer, não, eu não vou fazer, mas faz de errado? Senhor, eu quero muito fazer algo de errado, eu quero muito permanecer no vício, eu quero muito permanecer nesse pecado, mas me ajude a não querer, me ajude a tomar a sua cruz e a te seguir, a te servir de verdade. O verdadeiro evangelho, ele não negocia princípios. Ele não diz, permaneça com seus ídolos, permaneça nos seus vícios, permaneça no pecado, permaneça no meio de pessoas e revelando um reino que não é o meu. Foi você que decidiu assinar um contrato espiritual com Deus. E assim como no casamento a gente deve ser fiel ao nosso marido, à nossa esposa, nós assinamos um contrato aceitando a Cristo, nos batizando, e ao assinarmos esse contrato, nós precisamos ser fiel. Eu amo Jesus, mas o vício da bebida, naquele pagodinho de domingo, eu não largo. Eu amo Jesus, mas o vício de cigarro, eu não largo. Uma mentirinha de vez em quando não tem problema. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há verdade na mentira, obviamente, né? O pai da mentira não é Jesus, não é Deus. Tudo aquilo que a gente consome excessivamente vira um ídolo, vira um Deus na nossa vida. Quais têm sido seus deuses? Então, o meu convite hoje é para que você possa conhecer mais sobre a verdade de Deus, que você possa ler a Bíblia e entender quem você é em Cristo. Nova criatura, uma pessoa que nasceu de novo, que morreu para a prática dos pecados, que morreu para a prática das coisas erradas, que morreu para o vício, de falar mentira, de falar palavrão, do contatinho sempre disponível. Quando a gente aceita Jesus e se torna a família de Deus e constrói um relacionamento diário com Ele, muitas vezes a gente ainda se sente amarrado, preso a todas essas práticas, mas eu estou aqui para te dizer que o nó da corda já foi solto. É você que tem que decidir largar, sair. A porta da cela já está aberta, mas é você quem decide sair. Eu espero que esse vídeo, embora tenha sido um pouco mais duro, possa gerar algo em seu coração. Ele possa gerar em você a necessidade de abrir mão de tudo aquilo que não gera crescimento em você. Que você possa abrir mão de tudo aquilo que representa e que apresenta um reino totalmente deturpado. Lembre que ao se tornar família de Deus, você faz parte de uma família, você faz parte de um exército, o exército de Cristo. E você representa um reino. Qual reino você tem apresentado para as pessoas? Quão grande é o seu desejo de ser transformado de verdade? Mas essa decisão precisa partir de você. Existe um caminho a ser trilhado. Que os seus passos sejam firmes em Cristo. E aceite esse convite para seguir um caminho com maturidade, com integridade, com inteireza, com verdade, com compromisso. Deus ama e honra corações comprometidos. Essa foi a nossa palavra de hoje. Se ela foi útil, se ela foi importante, se você concorda ou se você discorda de tudo que eu falei, você é livre para deixar aqui embaixo o seu comentário e compartilhar essa mensagem com outras pessoas que também precisam ouvir essa instrução vinda do coração de Deus. Se não quiser compartilhar o vídeo, compartilhe a palavra, seja um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Até o próximo vídeo. Graças e paz!